Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson aqui, o seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Estou com muita saudade de falar com vocês, apesar de uma semana aí que passou no estalar de dedos, assim como o estalar do Thanos. Quando a gente percebeu, já tinha passado. Estivemos em São Paulo, na CMB, Comic Martin Brasil, que foi um evento sensacional. Quem teve a oportunidade de visitar o nosso stand em São Paulo, acabou nos conhecendo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra hora. Estaremos em algumas lives também, participando aí durante os próximos dias, conversando com algumas pessoas que vai ser bem bacana, que estiveram lá na CMB, Comic Martin Brasil. Estivemos lá com o pessoal da Liga Nerdola, Viagem Geek, Traje Cômico, Heróis e Mais, Gigante Richard, entre muitos outros camaradas bem bacanas que estiveram lá apoiando aquele evento. Foi sensacional. Mas e hoje, queremos falar sobre o que nesse vídeo? Bom, vamos falar sobre um universo muito curioso que eu sempre gostei, é o universo dos Power Rangers. Em praticamente todas as temporadas de Power Rangers, temos adolescentes cheios de responsabilidades, lutando contra as forças do mal, usando os Zods gigantes que se fundem em Megazords ainda maiores. Mas quem banca essa operação? Você já parou para pensar quanto custaria manter uma equipe de Rangers? Criar bases secretas, veículos avançados, robôs gigantes e construir cidades, reconstruir cidades constantemente, né? Porque está sempre sendo destruída. Hoje vamos desvendar o sistema econômico oculto por trás dos Power Rangers e entender os impactos reais e financeiros de um mundo com Megazords andando por aí. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos diretamente nesse universo fantástico, já vai colocando um dedo de Megazord gigante no nosso se inscrever, deixe seu like, tá? E compartilha aí com seus amigos, dá uma mensagenzinha pra nós, falando aí o que você acha sobre o universo Power Rangers, e se você tem saudade do tempo que você era criança. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e deixe um comentário, tá? E não perca nossos próximos vídeos também. Vamos entender um pouquinho da tecnologia de guerra e desenvolvimento industrial em volta desse universo fantástico dos Power Rangers. Cada Megazord equivale a um cruzamento entre um caça militar com um satélite com inteligência artificial. O custo de um único Megazord, considerando a tecnologia que ele é utilizado de propulsão, armamento, blindagem e a manutenção, pode ultrapassar 10 bilhões de dólares no nosso universo. É equivalente a um porta-aviões nuclear nos dias de hoje. Então, assim, esse é o custo para você ter essa incrível máquina de guerra, máquina de combate. A manufatura e indústria pesada. A fabricação desses equipamentos demanda cadeias produtivas gigantescas, mineração, metalurgia avançada, robótica, biotecnologia, inteligência artificial. Tudo isso precisaria funcionar de uma forma integrada. Na prática, estamos falando de uma economia baseada em tecnologia militar de ponta e infraestrutura urbana resiliente para conseguir aguentar tudo que vai ser feito nesse universo. Já quando se trata de reconstrução de cidades, imagine o impacto constante nas guerras, na construção, né? Após essas batalhas, esses combates. Cada batalha contra monstro exige reformas urbanas frequentes, geração de emprego para engenheiros e arquitetos, operários e a necessidade de seguros massivos. Sempre vamos pensar em seguros. Um verdadeiro plano de reconstrução urbana em loop, porque estaria sempre acontecendo. Ou seja, seria uma forma aí de você combater os kaijus desse universo dos Power Rangers. Sempre teria algum prejuízo financeiro, e para uma estrutura que esse universo esteja ingressado nesse mundo, isso já é algo constante, vai acontecendo, é uma tendência existir um fundo de reserva para isso, um fundo capital por parte das empresas, por parte das pessoas, para se manter nos momentos de combate. Então sim, isso é bem bacana a gente ter essa noção de como funcionaria essa questão de segurança, salvaguarda com relação a construções. Afinal de contas, né? Apesar de você morar num universo que é assim, você vai se adaptar à situação e vai evoluindo com ela, né? Até você conseguir sobreviver e se manter nesse ecossistema caótico de batalhas de robôs e monstros gigantes.
O que pode surgir de estratégias e oportunidades financeiras no mundo dos Power Rangers? Mesmo em meio ao caos, existem formas de investir nesse mundo. Empresas de tecnologias militares seriam uma ótima opção, principalmente em robótica, seriam as mais valiosas na parte da economia, seriam as mais interessantes para você estar investindo. As companhias de infraestrutura civil se tornariam gigantescas. Pense em empresas como Andrade Gutierrez, Vince Partners, ou multinacionais como a Caterpillar no nosso mundo real. Seriam essas empresas que você estaria buscando fazer seu investimento. O setor de energia, entendendo que existe megazords, iria exigir toneladas de energia. Fontes renováveis seriam talvez as principais opções, se a gente for pensar na energia solar, nuclear e talvez a de hidrogênio. Seriam nossa prioridade em desenvolvimento. Eu sempre gosto de lembrar do jogo do Fallout, que ali ele fala, sobre o que aconteceria se as pessoas usassem a energia nuclear de uma forma mais consciente, não utilizassem ela necessariamente para guerras. Eu acho que é uma utopia bem bacana de se visualizar. Considerando também a parte de armazenamento de dados e telecomunicações, também estariam no topo, coordenando operações entre Rangers e bases de comando. Ou seja, não seria que a gente vê ali na série, que os Power Rangers saem, os Zord falam que eles têm que ir, vão lá e lutam. Não, teria toda uma base de comando, uma cadeia, e provavelmente eles teriam uma sinergia maior com o governo, por assim dizendo, para poder estruturar uma cadeia de comando que não houvesse danos contra a população, por exemplo. Você quer ser salvaguardado, é por isso que você paga imposto. Então vamos entender um pouquinho mais. O que você achou até aqui? O que nós conseguimos entender então até esse ponto? Energia e tecnologia, a parte de tecnologia na geração de energia seria algo que seria muito explorado, seria muito necessário fazer esse tipo de exploração. Por quê? Não daria para colocar combustível explosivo num animal daquele ali, num robô desses. Então seria uma alternativa. Uma situação que eu gosto de visualizar, que quase a gente não fala, também assim, fica restos no universo Power Rangers. Os monstros, quando são derrotados, eles ficam minúsculos e desaparecem, desaparecem ou são eliminados pela própria vilã da história. Mas se fosse no mundo real, não teria talvez a opção de desaparecer. E o que seria feito com esses recursos? Aí me dá uma ideia até para outro vídeo aí, que seria aquele filme sobre... agora eu me esqueci aqui, que os caras lutam contra Kaijus também. Pacific Rim, se não me engano é isso. Então seria bem interessante, vou fazer um vídeo sobre isso também, aproveitar essa oportunidade. Mas é uma coisa para você pensar. São as estruturas do nosso mundo trabalhando em parceria para gerar recursos para poder gerir um mundo que tenha Power Rangers. Claro que a gente está falando ali também sobre o mundo, tem os alienígenas ali, que a energia, tecnicamente falando, vem de outro universo. Só que a gente não explora muito se realmente vem de outro universo. Pode ser que seja utilizado, por exemplo, fontes de combustíveis do nosso próprio mundo e a gente só não saiba. Até porque está instalada a base de operação deles aqui. Então, assim, qual que é o tempo útil da energia desses robôs? Interessante se pensar nisso. Quando a gente vai transferir, então, esse paralelo para o nosso mundo, o que nós podemos tirar, então, de aprendizagem? No Brasil, a gente já tem setores similares com grande potencial. Setores similares ao que, Clemens? A construção civil inteligente com foco em cidades resilientes. Um exemplo é o programa Smart Cities, em Curitiba e São José dos Campos. Vamos pesquisar depois aí para entender. Startups de tecnologia militar e vigilância, como SDS Brasil e projetos de segurança para cidades inteligentes. Olha só oportunidades do nosso mundo real. Então vamos pensar nas similaridades. Investimentos em energia limpa sempre vai ser uma opção, como fazendas solares no Nordeste. No Nordeste tem bastante fazendas solares, tá? E empresas como a VEG ou a Omega Energia seriam as que a gente seria explorar para a parte de energia limpa. E claro, o crescimento do setor de eventos de cultura pop e entretenimento geek, que movimenta bilhões e abre espaço para investimentos criativos como lojas e eventos, NFTs temáticos e ações de marketing. Bacana, né? Me lembrou a CMB. Citações de livros para você entender um pouquinho mais sobre esse mercado que a gente está conversando aqui. No livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, defende a importância de avaliar o valor real dos ativos.
E um Megazord, por mais incrível que seja, só é viável se tivesse retorno financeiro. Já no livro Antifrágil, a gente pode pensar o seguinte: mostra que sistemas que enfrentam choques constantes podem sair mais fortes, e sempre pensando na resiliência e fortalecimento. Exatamente como uma cidade que se reconstrói e se inova após cada batalha dos Rangers, ou seja, onde existe um combate, existe uma oportunidade. Então, sim, esses livros acho que já dá pra gente ter uma ideia de você entender um pouquinho mais sobre o mercado também, sobre sua volatilidade e sobre como você deve olhar o mercado de oportunidades. Nem tudo que é um Megazord é ouro. Dores reais que você tem que combater. Vamos pensar aqui a primeira dor? Mas Cleverson, eu não tenho capital para investir em empresas assim. Comece com fundos de infraestrutura como BDRs ou até consórcios como uma forma de acessar ativos maiores com entradas reduzidas. Entrar com pouquinho dinheiro, mas pensando em ter grandes capitais. Cleverson, não entendo nada de energia, tecnologia ou construção. Usa nossa metodologia para estudar setores promissores e fazer aportes conscientes. Você não precisa ser especialista para começar, você precisa de orientação para iniciar. Mas aí, fica algumas dicas de mercados para você pesquisar, para você fazer seus primeiros aportes de investimento. Já parou para pensar em investir na parte de fazendas eólicas? Cara, tá aí. Existem países que utilizam essa fonte de energia. A dor número 3. Claro, se eu tenho medo de investir e perder. Olha, já perdeu quem nunca fez nada, né? Eu digo assim, quem nunca guardou e já usou o dinheiro já começou perdendo. Então, o medo se vence com conhecimento. Invista tempo, educação financeira, antes de investir qualquer dinheiro em qualquer coisa. É o que transforma você num guardião e uma guardiã da sua vida financeira. Entenda o seguinte, quando a gente para pensar nos 3 medos que a gente está conversando aqui, o primeiro medo que a gente vai enfatizar é que a pessoa não tem capital. Mas para você ter capital, você precisa dar um primeiro passo de alguma forma e fazer gerar capital. Então, a nossa metodologia ajuda nisso. O segundo grande ponto é as pessoas não têm interesse em estudar fontes de mercado que sejam interessantes. Mas vamos ser francos. Quantas casas você já viu na sua vizinhança que já tem placa solar? E a pergunta é, por que nós ainda não investimos em ações dessas empresas? Elas trazem rentabilidade, estão trazendo retorno e lucro. Então nós não precisamos trabalhar com a venda da placa. Nós podemos trabalhar na parte de investimento. Comprar ações dessas empresas que são as que sejam mais interessantes. E a última coisa que trava a maioria das pessoas é o medo. Eu digo assim, o medo é literalmente você ser derrotado na sua própria mente. Você ainda nem combateu e você já foi derrotado porque você já está com medo de perder. Então não fique pensando tanto no medo, mas pense em convicções de começar algo. Eu digo aqui, assim, quem nunca fez, já perdeu sem ter saído do lugar. Então, tome esse cuidado. Eu quero te fazer um convite também adicional. Se o mundo real não é tão Zordon assim, temos a metodologia Nerd. Vamos construir juntos um Megazord patrimonial para você com estratégias de proteção e poder real. Eu consigo direcionar hoje meus clientes, desde a pessoa que tem pouco dinheiro até a pessoa que tem muito capital, a fazer um percurso de rentabilidade para ela. E você pegar e criar aí um universo financeiro bacana para você. Então, assim, basta começar, que gera um movimento. Então, eu também te convido aí a fazer uma consultoria gratuita conosco, literalmente sem custo nenhum, para que você pegue bem e entender o mercado. Lembre, só ter medo não adianta, você tem que ter conhecimento. Geralmente a gente perece por falta de ter conhecimento. Então vamos suprir isso, essa necessidade. Vamos gerar conhecimento para você, agregar na sua vida, agregar no seu mental. Fala conosco. E eu quero deixar aqui então a nossa frasezinha final. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com seu amigo. E eu quero muito ver você nos próximos vídeos aí com seu comentário. Mas o mais importante é, seja o guardião e a guardiã da sua própria história. E eu quero finalizar com essa outro fechamento. Quando o vídeo acaba, a vida real começa. Não deixe para amanhã.